te ouvir, porque respeitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde. É tipo uma bolacha com todas as identidades sexuais. Suponho que seja uma teoria de tentar categorizar a sexualidade. Normalmente, às vezes, quando estamos no Twitter, aparecem umas fotos assim mais sem roupa e muitas vezes isso que é um biscoito. Biscoito eu associo ou a tipo a recompensa ou pode haver algum objeto que me seja alheio. Olá, sejam bem-vindos ao Pela Tua Saúde, um podcast sobre saúde feito por jovens a pensar em jovens. Em estúdio, montamos uma espécie de consultório informal, medicamente assistido, para dissipar dúvidas, discutir dados e curiosidades e explicar o que muitas vezes parece complicado, mas não é. Tudo numa linguagem acessível e sem tabus. Eu sou a Bárbara Sequeira. E eu sou a Inês Bulcão. Esta primeira temporada é dedicada à sexualidade e hoje vamos abordar a identidade de género e a transexualidade com o Dr. Miguel Saraiva, endocrinologista e especialista em medicina transgénero e saúde LGBTQIA+. Dr. Miguel Saraiva, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite de estar aqui, com muito gosto que o faço. Vamos então passar à primeira pergunta. Doutor, falámos com muitos jovens que não conhecem o biscoito sexual e que tal começarmos por aí? Acho que sim, é um bom mote para início da conversa sobre este tema. Até para clarificar algumas noções e conceitos-chave daquilo que eu acho que é fundamental para depois conseguirmos ter uma conversa à volta disto. O biscoito sexual é no fundo um pictograma, uma imagem que procura distribuir por zonas anatómicas, se assim lhe podemos chamar, os conceitos de identidade de género, orientação sexual e sexo anatómico, por assim dizer. Portanto, é uma forma de representar estes conceitos e tentar explicá-los de uma maneira mais simples. Habitualmente nós costumamos dizer que a pedra basilar que subjaz a todo o nosso raciocínio acerca da conversa sobre aquilo que é a diversidade de género é entender no fundo que o sexo e o género são entidades relacionadas mas distintas. Ao passo que o sexo é uma entidade que é mensurável, objetiva, o género é uma noção, um conceito que é intrinsecamente subjetivo. Portanto, o sexo nós conseguimos avaliá-lo, seja macroscopicamente a olho nu, através da genitália externa, seja por uma avaliação do exame imagiológico para ver se a pessoa tem ovário, se tem testículo, seja através do sexo genético, existem várias esferas dentro do sexo, mas todas elas são mensuráveis. Ao passo que o género não, é uma noção subjetiva e o género, na verdade, é um construto social. E que foi construído porque nós, seres humanos, somos também um ser social. E, portanto, nós temos que aprender a ler-nos uns aos outros e foi-se construindo tacitamente um pouco por todo o mundo vários papéis de género, sendo que estes papéis de género não são iguais nas diversas sociedades. Se nós pensamos num papel de género masculino e feminino na nossa sociedade, em Portugal, ano 2025, nós temos situações, comportamentos, maneirismos e interesses que associamos a comportamentos masculinos e outras situações que associamos a comportamentos femininos. Mas se formos pensar em civilizações como, por exemplo, o Médio Oriente, já temos papéis de género que são um bocadinho diferentes deste, e a mesma situação em alguns países asiáticos. Portanto, este papel de género, na verdade, é um construto social tácito e a maneira como as pessoas se veem e se encaixam nele e se relacionam com o mesmo diz respeito ao crescimento de cada um e à identidade de cada um. E voltando ao biscoito, como é que então define estes três conceitos? Pronto, portanto, o sexo, como disse, é uma noção objetivável e mensurável. O sexo tem várias dimensões. Nós temos o sexo anatómico, que é aquele quando uma criança nasce, nós olhamos para os seus genitais e dizemos que é um sexo masculino, feminino, alguém intersexo. Isso é o sexo anatómico. Temos também o sexo gonádico, que diz respeito à presença de ovário, testículo, ovotestis ou outro tipo de gónada. E temos o sexo cromossómico, o sexo genético, que diz respeito à presença dos cromossomos sexuais X e Y. Isto é objetivo e é o sexo, por assim dizer. O género é, então, a identidade que o indivíduo tem relacionado com o papel de género da sociedade onde se encontra. E, portanto, esse indivíduo identifica-se com o género masculino ou com o género feminino, portanto, carrega consigo atitudes, comportamentos, interesses e uma noção de self, uma noção de ser ele próprio, que se enquadra mais para o género masculino, para o género feminino ou para outro tipo de género mais não binário, que também é um termo guarda-chuva que abrange várias identidades de género.
A orientação sexual nada tem a ver com isto. A orientação sexual define o tipo de pessoas pelas quais nós nos sentimos romântica e ou sexualmente atraídos. E isto não tem nada a ver com identidade de género. Aliás, é por esta razão que nós atualmente preferimos o termo transgénero a transexual, porque de facto tentamos separar as questões de orientação sexual da identidade de género e, portanto, balizar as coisas desta maneira ajuda-nos a raciocinar sobre esta maneira. E pensar que um homem trans não tem que ser hetero, não é? Um homem trans pode ter qualquer tipo de sexualidade, assim como as pessoas cisgênero. Okay? E como é que este biscoito ajuda a explicar a relação entre os três conceitos que, apesar de se relacionarem, são muito diferentes uns dos outros? Portanto, este biscoito aponta a identidade como se fosse uma coisa cerebral-mental, aliás, até preferia que fosse dizer a palavra mental do que cerebral. A orientação sexual apontando para o coração no sentido de gostos e o sexo apontando para a região anatómica dos genitais e depois a expressão de género como se fosse uma nuvem que abraça o boneco. Portanto, mais uma vez, é uma representação de um pictograma que procura, numa imagem, procurar exemplificar a relação entre estes conceitos, destrinçá-los, mas ao mesmo tempo mostrar que eles são relacionados e que são relacionáveis. Sabemos que à adolescência as pessoas podem lhes ser atribuídos o sexo masculino, feminino e depois o intersexo. Qual é a diferença disto da identidade de género? Ok. Pronto, o sexo é uma coisa completamente, ou seja, objetivável. Não há dúvidas, nós conseguimos medir o sexo. E, portanto, isso é o sexo do indivíduo que lhe é atribuído à nascença com base na sua genitália externa. A identidade de género não é definida pelos nossos genitais. A identidade de género é um processo de construção do próprio indivíduo, diz respeito à sua identidade, é definido pelo próprio indivíduo. Não há ninguém neste mundo, o melhor psiquiatra que vocês possam encontrar, o melhor psicólogo que vocês possam encontrar, que consegue definir a nossa identidade, que consegue definir quem nós somos. E o nosso género é uma parte intrínseca e indissociável da nossa identidade e de quem nós somos. E, portanto, não é objetivável, não é mensurável e a nossa identidade de género desenvolve-se durante o nosso crescimento, assim como se desenvolvem várias outras noções que fazem parte de quem nós somos e da nossa personalidade. E, portanto, a nossa identidade de género diz respeito à nossa noção de sermos homens, mulheres ou pessoas não binárias, atendendo aos papéis de género que tacitamente estão definidos na nossa sociedade e a partir do qual todos nós socializamos e nos reconhecemos uns aos outros. E a identidade de género também acaba por estar um pouco ligada à transexualidade, ou seja, não são a mesma coisa, mas a transexualidade é uma das formas em que a identidade de género acaba por se manifestar, quando não há uma incongruência entre o género atribuído à nascença e o género com o qual a pessoa se identifica. E a questão é, uma pessoa trans pode ou não sentir disforia de género? Ok, sim. Isso são todos conceitos um bocadinho diferentes, não é? Portanto, nós já vimos que geralmente o que é feito a nível social é quando uma criança nasce com genitais externos masculinos e lhe é atribuído um sexo masculino única e exclusivamente, na maior parte das vezes, baseado na sua anatomia. Já vimos também que o sexo é mais do que isso, mas geralmente nós atribuímos o sexo baseado nisso. A maioria das pessoas acaba por se desenvolver, as pessoas do sexo masculino acabam por se desenvolver e ter uma identidade de género também masculina, portanto funcionar socialmente como alguém que tem um papel de género masculino. As pessoas transgénero são pessoas cuja identidade de género não tem a combinação habitual, por assim dizer, com o sexo que lhes foi atribuído à nascença. E, portanto, quando nós falamos de um homem transgénero, nós estamos a falar de alguém que tem uma identidade de género masculina, daí homem. Transgénero significa que o sexo atribuído à nascença foi o feminino. É como se homem fosse o substantivo, aliás, portanto, homem fosse o substantivo e transgénero ou cisgénero fosse o adjetivo que diz respeito à relação que existe com o sexo atribuído à nascença. A disforia de género é definida, na verdade, por conceitos da psicopatologia, psiquiatria, psicologia e psicopatologia, e tem critérios diagnósticos, eu não gosto desta palavra neste âmbito, mas tem regras para a identificação de disforia de género que estão
explanadas de uma maneira objetiva e clara nos manuais de saúde mental que versam sobre esta área. Portanto, existem uma série de trâmites, habitualmente 6 ou 8 trâmites, que têm que se verificar que aquela pessoa sinta que tenha. Mas, no fundo, a disforia de género diz respeito ao sofrimento psicopatológico que as pessoas com não conformidade de género, ou pessoas com diversidade de género, ou pessoas transgénero, podem ter no contexto desta sua identidade de género não normativa, chamemos-lhe assim. Nem todas as pessoas trans têm que ter uma disforia de género por aí fora, com grande sofrimento psicopatológico. Para muitas basta mudar um bocadinho a expressão de género, portanto a maneira como se vestem, como se comportam socialmente, a maneira como se apresentam às outras pessoas, e isso dá algum conforto, sem terem necessariamente que ter uma grande disforia com algum segmento corporal e que isso lhes traga um sofrimento psicopatológico denso. Portanto, esta noção de que a pessoa trans tem que ser uma pessoa sofrida é uma narrativa, na verdade, hollywoodesca que nem sempre se adequa à nossa realidade. E, portanto, a disforia de género é uma situação preocupante, no sentido em que as pessoas merecem ser ajudadas e temos que combater esse seu sofrimento psicopatológico apostando nas terapêuticas afirmativas de género, para afirmar o género que a pessoa realmente tem, mas é um sofrimento psicopatológico que não é necessário de maneira nenhuma para dizer que uma pessoa é transgénero. Uma pessoa pode ser transgénero sem estar em sofrimento psicopatológico superativo. Okay? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas de que forma é que se manifesta a disforia de género? Ok, a disforia de género diz respeito exatamente a este sofrimento que as pessoas podem ter com as suas características sexuais. Sejam elas primárias, portanto genitais, sejam elas secundárias, por exemplo, barba, mama grande, ancas, portanto os nossos caracteres sexuais secundários. Os nossos caracteres sexuais, mais os secundários até do que os primários, são parte intrínseca da nossa apresentação ao mundo, ou seja, a nossa superfície corporal é lida pelas pessoas que nos estão a ver e que nos estão a lidar connosco. E as pessoas atribuem características tipicamente masculinas ou tipicamente femininas a um papel de género que estão a contar que aquela pessoa tenha e uma identidade que estão a contar que aquela pessoa tenha, que seja masculina ou que seja feminina. E quando uma pessoa tem uma identidade de género masculina e tem caracteres, por exemplo, e tem caracteres sexuais femininos, vai ser lida socialmente como, mais facilmente vai ser lida como uma pessoa feminina ou como uma mulher, sendo que isso não coaduna, não está consentâneo com a identidade daquela pessoa. E, portanto, isto pode trazer-lhe sofrimento, e muitas vezes nós vemos isto nas pessoas com diversidade de género, que até tentam, por exemplo, ocultar o volume mamário com faixas de contenção, vulgo os binders. Também nas mulheres transgénero, quando tentam ocultar o volume dos genitais com a prática de tucking, portanto, quando tentam esconder o volume do pénis e dos testículos. Portanto, tudo isto é no sentido de contornar esta leitura social e também de dar conforto com o próprio corpo. Portanto, a disforia acontece, este sofrimento, para o self, portanto, para a própria pessoa, em relação aos segmentos corporais que tem e com os quais tem que conviver diariamente. E também uma projeção, uma heteroprojeção, se lhe quisermos chamar assim, portanto uma leitura social que se faz a partir dos caracteres sexuais secundários, que pode ser errada no sentido de não ir de encontro à identidade daquela pessoa. E, portanto, isto também pode trazer sofrimento nas duas vertentes. E onde é que as pessoas que estão a descobrir a sua identidade ou que querem fazer a transição podem procurar apoio e os cuidados adequados? Ok, há várias respostas possíveis para essa pergunta. Eu costumo dizer que a trajetória de atravessar as fronteiras do género é uma viagem que é intrinsecamente individual, no sentido em que as pessoas trans também são uma comunidade, como todas as outras, muito diversas. E, portanto, nós vamos encontrar pessoas trans com necessidades muito diferentes umas das outras. Pessoas trans que vão querer fazer muitas cirurgias, pessoas trans que não vão querer fazer nenhuma cirurgia, pessoas trans que vão querer só fazer hormonas, pessoas trans que não vão querer fazer hormonas, pessoas trans que só vão querer tirar as mamas e não vão querer fazer hormonas. Existe uma grande diversidade, ok? Portanto, depende um bocadinho dos objetivos individuais de cada um e que só dizem respeito a cada um, e não há nenhum médico, nem de saúde mental, nem de saúde física, que possa definir isso pelas pessoas. E depende um bocadinho dos objetivos de cada um. Eu diria que nós temos duas grandes redes de apoio. Por um lado, estruturas da sociedade civil, coletivos, associações que posso nomear se acharem pertinente. Sim, sim.
Pronto, por exemplo, nós temos várias redes de apoio e coletivos de apoio à comunidade LGBTQIA+. As mais antigas e as mais sonantes são a ILGA, são a Rede Execo, mas também temos atualmente a Associação Anémona, a Opus Diversidades. Temos várias estruturas da sociedade civil neste contexto e que são fáceis de encontrar, fáceis de contactar por e-mail, por Instagram, por chamada, e várias estruturas e redes de apoio que existem e com os recursos que estão à disposição para tentar ajudar, orientar, explicar o processo e acolher estas pessoas. E depois temos estruturas mais no ramo da saúde, seja de saúde mental, seja de saúde física, seja unidades complexas que já integram a multidisciplinariedade que deve acontecer sempre que falamos em cuidados de saúde afirmativos de género. Existem estruturas de saúde particulares, existem estruturas de saúde públicas, e aí qualquer pessoa pode ser referenciada a priori para uma destas entidades. O trajeto que se faz dentro das unidades públicas de prestação de cuidados a esta população também é muito individual, como já referi, mas regra geral começa por uma avaliação por sexologia, que são profissionais da saúde mental, sejam psicólogos, sejam psiquiatra, com diferenciação em sexologia, que no fundo vai conversar com a pessoa, recolher a sua história de vida, fazer esta avaliação e emitir um relatório em como de facto aquela pessoa é uma pessoa que tem não conformidade de género. Portanto, isto neste momento está definido à luz do nosso país, o nosso enquadramento, é isto que acontece. E depois a pessoa prossegue para outra especialidade, sejam elas médicas, sejam elas cirúrgicas, de acordo com os objetivos que tenha e com os procedimentos que queira ou não realizar. Falando aqui do Serviço Nacional de Saúde, pensa que o SNS está preparado para lidar com todas estas questões de identidade de género e transexualidade, no que respeita, por exemplo, aos recursos, tempo de espera? É assim, há muito trabalho a fazer, há muito trabalho que já foi feito. Quando eu comecei a trabalhar nesta área, 7, 8 anos atrás, havia muito poucas coisas a comparar com aquilo que há hoje. Okay? Portanto, já temos uma evolução muito positiva e acho que não podemos analisar esta problemática e a pergunta que me fez e que me colocou sem nos lembrarmos do quanto já conseguimos evoluir até agora. Dito isto, existe ainda muita coisa por fazer. Nós temos ainda poucas unidades no país multidisciplinares e com capacidade de fazer todo o tipo de procedimentos que esta população necessita ou pode necessitar e, portanto, eu diria que ainda temos uma oferta que suplanta em larga medida a procura. E, portanto, há muito trabalho para fazer do ponto de vista de recursos materiais, recursos humanos. E também há muito trabalho a fazer no que concerne à formação. Okay? Eu terminei a minha formação médica pré-graduada no ano de 2017, que não foi assim há tanto tempo, nem sequer tenho 10 anos de vida profissional. E posso dizer que no meu currículo da minha faculdade, uma faculdade pública, não falámos em identidade de género em nenhuma unidade curricular, ok? Hoje em dia, nos últimos 3, 5 anos, já é uma coisa que tem vindo a ser colmatada e, felizmente, cada vez mais estes assuntos estão a ser incluídos na formação pré-graduada e também pós-graduada. Isto é uma necessidade premente. Nós hoje sabemos que temos um corpo de profissionais de saúde que se formaram, e falo de profissionais de saúde das várias áreas, tanto estou a falar de medicina, enfermagem, estou a falar técnicos auxiliares de saúde, estou a falar de técnicos operacionais, estou a falar de pessoal do secretariado dos vários serviços, estou a falar de farmacêuticos, estou a falar de pessoas ligadas ao desporto, portanto, que na sua formação não tiveram contacto com estas áreas e, portanto, temos uma população ainda de profissionais pouco esclarecida, eu diria. Muitas pessoas têm muita vontade de aprender e muita vontade de adquirir informação nesta área e até aderem muito às formações que dinamizamos, mas ainda há um longo trabalho para fazer para conseguirmos formar toda a gente, para toda a gente estar alerta, estar esclarecida, saiba o que é que isto é e saiba como lidar minimamente ou ter mais ou menos a noção das necessidades que uma pessoa com diversidade de género pode apresentar. Portanto, quando alguém pretende fazer a transição, chega ao seu consultório, quais é que são as etapas que o doutor segue e que os profissionais de saúde no geral seguem? Ok, então, no meu caso, eu faço consulta de endocrinologia, que já é uma consulta específica e, portanto, aquilo que eu faço pode ser um bocadinho diferente daquilo que os profissionais de saúde de outras áreas seguem.
Como disse, o roteiro, entre aspas, habitual, o primeiro passo passa por uma avaliação por sexologia, em que temos um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra, que fala com a pessoa e que vai emitir este relatório de avaliação da parte da saúde mental. Quando chegam à minha consulta, habitualmente já passaram por essa etapa. E, portanto, aquilo que eu faço é, começo por explicar à pessoa, começo por perguntar à pessoa o nome, os pronomes, essas coisas básicas, e depois começo por explicar à pessoa que as perguntas que lhe vou fazer não são perguntas filosóficas, não são perguntas de cariz social, como é que a pessoa chegou a si mesma, são perguntas de interesse médico. Portanto, vou perguntar doenças que a pessoa tenha, história familiar de condições de saúde importantes, medicação que faça, se fuma, se não fuma, o peso que tem, a altura que tem, perceber o estado de saúde geral, perceber o estado de saúde geral daquela pessoa. E depois conversamos um bocadinho sobre os objetivos que a pessoa tenha. Se ela de facto pretende fazer terapêutica hormonal de afirmação de género, se pretende fazer cirurgias, se ainda não se decidiu, ainda está num processo de perceber aquilo que realmente faz sentido para ela. E caso a pessoa queira prosseguir com a terapêutica hormonal de afirmação de género, nós temos aqui também vários passos a colmatar. Primeiro, falar sempre sobre fertilidade com estas pessoas que querem fazer terapêutica hormonal de afirmação de género, porque as hormonas sexuais que vão fazer vão diminuir muito ou até impossibilitar a possibilidade de terem filhos biológicos e, portanto, é uma coisa que temos sempre que falar antes de começar a terapêutica hormonal. E depois temos que falar com a pessoa, explicar-lhe as várias posologias que existem, as doses que existem, aquilo que faz sentido de acordo com os objetivos que tem e com as possibilidades que tenha de fazer as várias formulações que exista. Isto é, existem condições de saúde, fatores de risco que podem impedir certas formulações ou certas doses de terapêutica hormonal. E temos sempre que colher um estudo analítico de base, sumário, para também termos um ponto de partida e perceber se a pessoa tem, se o fígado funciona bem, se o rim funciona bem, portanto, qual é o seu estado de saúde, para depois então podermos começar a terapêutica hormonal guiada pelos objetivos que a pessoa apresenta e que nos explicita na primeira consulta. Então, mas do ponto de vista clínico, quais é que são os critérios que garantem que o processo faz sentido começar ou avançar no caso? Os critérios são a própria pessoa. Os critérios são esses, ou seja, a própria pessoa é que tem a autonomia, por assim dizer, de dizer aquilo que quer que aconteça com o corpo dela, não é? E, portanto, nós, enquanto profissionais de saúde, não temos a capacidade de dizer não, tu não tens direito a fazer isto, tu não tens direito a fazer aquilo. A nossa função é informar, prescrever doses que são seguras e que são eficazes e que vão de encontro ao objetivo de cada pessoa que funcionem, no fundo, bem de acordo com os objetivos que a pessoa tenha. Nós sabemos que existem fatores de risco e condições de saúde, por exemplo, excesso de peso, fumador, história pessoal ou familiar de coágulos ou trombos no sangue, que podem impossibilitar certas formulações e certas doses de alguma das terapêuticas hormonais. E, nesse sentido, estes dados clínicos podem balizar as nossas escolhas, mas impedir ou garantir que a pessoa não está preparada para fazer uma terapêutica hormonal não é uma decisão que nos caiba a nós, na minha opinião. E quando alguém começa a transição, como é que é todo o processo? O doutor estava a dizer, por exemplo, há pessoas que acabam só por querer fazer as cirurgias. Há algum processo obrigatório assim, por exemplo, para fazer a cirurgia, tem obrigatoriamente que fazer as hormonas? Como é que funciona mesmo o processo da transição em si? Ok. Desde a mais simples até à mais complexa. Sim. Pronto, como disse, portanto, a transição pode ser só social. Ok, podemos não ter necessidade de recorrer a nenhum profissional de saúde para fazermos uma transição, ou a transição pode ter intervenção médica, seja ela uma intervenção médica, passa o pleonasmo, ou uma intervenção médica cirúrgica, ok? Pronto, isto é altamente variável de acordo com pessoa para pessoa, de acordo com os objetivos que tem. A regra geral, a trajetória clássica, a mais comum, é a pessoa quer fazer terapêutica hormonal e depois eventualmente fazer terapêutica cirúrgica de afirmação de género. No que concerne à cirurgia genital de afirmação de género, o que está preconizado é que a pessoa tenha pelo menos 1 ano de exposição à terapêutica hormonal com hormonas sexuais. No que concerne, por exemplo, à mastectomia, portanto retirada da mama,
a pessoa não tem que ter exposição prévia a hormonas sexuais, ok? Poderá ser aconselhável, no sentido de haver alguma redução do volume mamário e por isso simplificar o procedimento, mas não é obrigatório. Portanto, cirurgias diferentes têm condições diferentes. Já quando falamos da mamoplastia feminizante, com colocação de prótese para tornar a mama mais feminina, também aconselhamos que a pessoa faça pelo menos 1 ano, idealmente 2, de exposição a estrogênio primeiro. Portanto, varia um bocadinho de tipologia de cirúrgica para tipologia cirúrgica. E falando nessa variação, mesmo quando é mesmo na cirurgia, na transição de género, por exemplo, é só os órgãos externos que sofrem mudanças ou, por exemplo, os órgãos internos também são removidos, são sujeitos a alguma cirurgia? Estamos a falar de cirurgia genital, sim, é sim. isso? Pronto. Por exemplo, se o útero é retirado, como é que isso funciona? Existem várias também variantes daquilo que é a cirurgia genital de afirmação de género, ok? Tanto da feminizante quanto da masculinizante, ok? Regra geral, a feminizante, portanto, falando de uma vaginoplastia, requer a retirada dos testículos, aproveitamento da pele do escroto para a construção da vulva e, dependendo da técnica, pode ser aproveitado a pele do pénis e algumas estruturas do pénis para fazer a vagina, ou então existem neovaginas que são criadas com outros tecidos corporais, como por exemplo o intestino. Portanto, pode acontecer ou não aproveitar o pénis, regra geral, os testículos são descartados e o pénis também. Em relação à terapêutica cirúrgica de afirmação de género masculinizante, também depende um bocadinho do tipo de cirurgia que for feita. Existem basicamente 2 grandes tipos de cirurgia masculinizante: a metoideoplastia e a faloplastia. A metoideoplastia não pressupõe, obrigatoriamente, retirar o útero, nem os ovários, nem as trompas, nem a vagina. No fundo, é uma reconstrução da vulva e do aparelho genital externo feminino, fazendo com que o clitóris fique mais insinuado e mais proeminente. Ao passo que a faloplastia, com a construção do neofalo, já é uma cirurgia muito mais complexa, e aqui também já existem várias técnicas, com vários retalhos diferentes, portanto, com a utilização de diferentes partes do corpo. E, regra geral, a faloplastia implica, sim, a remoção do útero, ovários, trompas e, na maioria dos casos, também da vagina. E a partir de que idade é que se pode começar este processo? O processo hormonal ou cirúrgico? O processo hormonal e o cirúrgico. Ok, então, depende um bocadinho daquilo que nós consideramos que é o processo hormonal, ok? Nós, quando falamos em intervenção em idade pediátrica, nós temos que balizar e organizar o nosso raciocínio em 2 grandes linhas de orientação, que é hormonas sexuais e frenação da puberdade. São coisas diferentes, ok? Para a frenação da puberdade não existe uma idade mínima, é um estadio pubertário a partir do qual nós podemos começar a frenar a puberdade. Existe uma escala, que é uma escala universal, de avaliação dos vários estadios pubertários, designada de escala de Turner. Tem 5 estadios, sendo que o estadio 5 corresponde a uma puberdade completa e o estadio 1 corresponde a uma pessoa impúber que não começou a puberdade. A frenação da puberdade pode começar a aplicar-se a partir de um estadio pubertário de Turner 2, que pode ser atingido por algumas crianças/adolescentes aos 11 anos, aos 13, aos 15, aos 10. Portanto, é variável o limite etário para a frenação da puberdade. Quando falamos em aplicação de hormonas sexuais, vulgo, testosterona, estrogênio, para afirmar o género, aí temos uma idade definida, que são os 16 anos. Ok. Em relação ao cirúrgico, não sei se era a parte da questão. Sim. Regra geral, as cirurgias são feitas a partir dos 18 anos. A mastectomia, em alguns casos, poderá ser feita a partir dos 16, dependendo do caso individual. Tem que ser muito bem avaliado, tem que estar a causar muito sofrimento à criança adolescente e tem que haver aqui uma avaliação muito cuidada, mas existe alguma margem para poder ser feita antes dos 18, a partir dos 16. Mas, regra geral, todas as outras, e na maioria das vezes a mastectomia, é a partir dos 18. Ok. Então, mas atualmente em Portugal, no nosso país, maiores de 18 anos têm acesso à autodeterminação legal plena e menores entre os 16 e os 18 têm-na condicionada por um atestado de consciência e pela autorização parental. Na sua visão, estas leis deviam ser alteradas neste sentido? Não, eu gosto das nossas leis. Eu até acho que nós temos um conjunto de leis bastante progressistas e às vezes até gostava que a sociedade conseguisse acompanhar essas leis. Eu gosto da maneira como isto está estruturado. Acho que a lei da autodeterminação de género é uma lei muito importante e que ainda bem que está em voga.
Estes, limites etários daquilo que é uma decisão autónoma ou uma decisão que tem que ter uma figura parental ou um tutor legal a assinar por baixo, acho que são debatíveis e discutíveis, mas acho que esta lei tem que existir e que ainda bem que existe. E temos que pegar nesta lei e começar a aplicar os princípios desta lei, aliás, em várias coisas, não é? E aqui, a discussão é um bocadinho política, filosófica, mas no fundo, esta lei diz que, por exemplo, uma pessoa a partir dos 18 anos, vamos falar em pessoas adultas, consegue ir ao registro civil e, através da sua autodeterminação e do seu direito legítimo à sua autodeterminação, mudar o marcador de sexo, que ainda é assim que se chama no registro civil, e mudar o seu nome, e portanto a partir desse momento, do ponto de vista legal, passar a ser reconhecida como um homem ou como uma mulher, porque não temos reconhecimento legal de pessoas não binárias em Portugal ainda. Portanto, a partir desse momento ela consegue legalmente ser reconhecida ou reconhecido como homem ou como mulher e utilizar o nome que pretende utilizar, deixando para trás o nome morto ou necrónimo que fica ali encerrado. Mas do ponto de vista de intervenção médica, as pessoas ainda têm, no nosso país, que passar por uma avaliação psiquiátrica, psicológica e um relatório antes de podermos intervir, ok? Portanto, do ponto de vista legal não, do ponto de vista médico sim. Isto é debatível, é discutível, percebo que não seja uma opinião transversal, uma opinião acriticamente aceita ou uma opinião fácil de se concordar com, mas acho que temos que pensar se não devíamos uniformizar aqui um bocadinho o procedimento e se de facto a autodeterminação não deveria servir para tudo. E tocou nesse ponto, por exemplo, no cartão de cidadão, quando há pessoas que vão ao seu consultório e que legalmente isso ainda não está alterado como elas querem. Como é que vocês nos hospitais e nas clínicas depois acabam por abordar essa pessoa, por exemplo? Se respeitam, entre aspas, o nome que ela quer ser chamada ou se têm que utilizar mesmo o que está no cartão de cidadão? É assim, a questão do nome social, ou seja, quando alguém tem um nome legal que não coincide com o nome pelo qual a pessoa quer ser tratada, não é uma questão exclusiva de pessoas transgênero. As pessoas cisgênero, muitas vezes pessoas têm 2 nomes próprios, tipo, sei lá, Soraya Luísa, e não gosta de Soraya e quer ser chamada de Luísa. Ok? Portanto, o nome social não é uma coisa exclusiva e qualquer pessoa, independentemente da sua identidade de género, de ser trans ou de ser cis, deve ter o direito a ser tratada nos cuidados de saúde e em qualquer lugar pelo nome que lhe é confortável. Ok? As pessoas trans não são diferentes neste sentido. Portanto, quando a pessoa vai à minha consulta, a primeira pergunta que eu faço é sempre: como é que se chama? Bom dia, como é que se chama? E a partir dessa frase a pessoa já diz: sou a Maria, sou o Manel. Já estou a ver ali o pronome e já estou a ver ali o nome que é para a pessoa utilizar. No que concerne a medidas para o sistema, portanto, quando nós convocamos a pessoa, aquilo que eu fiz na minha unidade foi pugnar para que implementássemos um sistema de senhas para chamar as pessoas. Portanto, as pessoas são chamadas por números até entrarem no consultório e não pelo nome, precisamente para evitar alguém ir à sala de espera e dizer: por favor, a senhora Alexandra é para entrar, e entra uma pessoa com um aspecto masculino, por exemplo, ok? Para evitar estes desconfortos, implementamos este sistema de senha. E o nome social é para utilizar, seja aqui, seja em qualquer outra área, em qualquer pessoa. E durante o processo todo por qual uma pessoa passa, o papel dos pais e dos familiares é crucial? É assim, em teoria deveria ser crucial e devia ser o nosso primeiro apoio, não é? Nós sabemos que, infelizmente, ainda há vários casos em que isso não se verifica, mas também temos, e eu tenho essa experiência, de casos de pessoas que vêm sempre com os familiares à consulta e que são os grandes alicerces e os grandes suportes e quem está lá para amparar as quedas e para ajudar nas dificuldades de todo este processo. Acho que o ideal é isso, é nós termos uma família funcionante e que nos veja e que nos respeite como nós somos e que apoie estas nossas decisões. Nem sempre isso se verifica. Claro que as coisas correm muito melhor e que as pessoas sofrem muito menos quando têm este apoio no seu seio familiar, não é? Isto é o desejável. Uhum. Para terminarmos aqui 2 questões deixadas pelos nossos leitores. A primeira questão é: alguém que já iniciou o processo de transição, é possível reverter? Ok, então é assim.
É uma pergunta um bocadinho difícil de responder. Ou seja, o processo de transição, como disse, pode ter várias vertentes. A transição social é fácil de reverter, entre aspas. Sim. A transição com hormonas sexuais, dependendo do tempo de exposição e das doses de exposição, não deixa, a priori, situações irreversíveis. Claro que, por exemplo, se houver um crescimento mamário induzido pelo estrogênio durante muitos anos, dificilmente, mesmo parando aquilo, a pessoa vai ter um encolher da mama, por assim dizer. Pronto. Em relação à parte cirúrgica, pronto, regra geral, são coisas definitivas e que nós não conseguimos propriamente reverter, está bem? Dito isto, o arrependimento, regret, que nos outcomes dos estudos que falamos, estamos a falar nesta área de arrependimentos nos vários estudos que já foram feitos, e temos estudos longitudinais robustos e com qualidade, que nos apontam para taxas de arrependimento à volta dos 1% ou menos do que isso, e seguramente sempre abaixo dos 3, 4%. E, portanto, se falarmos nas várias áreas da medicina e da saúde em que as coisas podem correr mal, eu desafio que encontrem uma área qualquer da saúde que tenha uma taxa de insucesso tão baixa quanto esta. E a última questão. A terapia hormonal acaba por fazer, é uma grande alteração no nosso corpo, porque quando, por exemplo, uma mulher que tem o seu DNA e acaba por utilizar hormonas masculinas, isto acaba por também ter consequências. Quais é que são as consequências assim a longo prazo? Acho que é algo que não se fala tanto. Sim, é assim, nós temos tendência a entender as nossas hormonas sexuais como coisas altamente binárias, mas na verdade não são, ok? Qualquer pessoa, independentemente do seu género, independentemente do seu sexo, independentemente das suas gónadas, tem sempre hormonas femininas e masculinas em circulação. Aquilo que varia é a proporção relativa dessas hormonas e os receptores que a pessoa tem, que podem ter mais afinidade ou menos afinidade para essas hormonas, ok? Portanto, nós, na verdade, quando estamos a fazer intervenção hormonal em alguém com diversidade de género, estamos a mudar aqui um bocadinho o paradigma das suas hormonas sexuais, em que vamos inverter a hormona sexual dominante para outra, ok? Os estudos que nós temos a grande prazo, a longo prazo, são alguns, ainda não são muitos. Aquilo que os estudos nos mostram é que passamos a ter, do ponto de vista de saúde cardiovascular, do ponto de vista de saúde óssea, do ponto de vista de níveis de hemoglobina, células vermelhas do sangue, do ponto de vista de força muscular, passamos a equiparar-nos a pessoas cisgénero do mesmo género, ok? E, portanto, vamos ter os fatores de risco que... Por exemplo, estamos falando aqui num homem transgénero a fazer testosterona. Vamos ter uma saúde cardiovascular, uma saúde óssea, uma saúde metabólica que se vai aproximar daquilo que é a saúde de um homem cisgénero, não esquecendo a anatomia de cada um. E, portanto, os homens transgénero não têm, a priori, próstata, por exemplo. E, portanto, não vão ter cancro da próstata, que é um cancro que deriva da exposição à testosterona, que acontece no homem cisgénero, ok? Portanto, as consequências do ponto de vista de saúde global vão ser semelhantes à da população cisgénero com o mesmo género, ok? Não esquecendo a anatomia individual de cada um. Obrigada, Dr. Miguel Saraiva. Fica por aqui este episódio do Pela Tua Saúde, o podcast do JPN sobre saúde feito de jovens para jovens. Regressamos em breve com mais um tema ligado à sexualidade. Fiquem atentos e até à próxima. Até à próxima. Porque ouvir? Porque respeitar? Talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde.